vou contar a história de Ezequias, um rei exemplar. Lembram, crianças, que todas as histórias que a tia Marli conta são histórias que aconteceram de verdade, porque estão na Bíblia, a palavra de Deus. Ezequias tinha 25 anos quando se tornou rei em Jerusalém. Desde o início de seu reinado, ele decidiu obedecer a Deus e viver de acordo com os seus mandamentos. Antes de Ezequias se tornar rei, o povo de Judá havia se afastado de Deus, adorando deuses falsos. Por isso, Deus permitiu que Judá fosse invadida por povos inimigos. No entanto, Ezequias ordenou que todos os ídolos e altares dos deuses falsos fossem destruídos. E logo no primeiro mês do seu reinado, ele abriu o templo do Senhor, que estava abandonado, e instruiu os sacerdotes e levitas a se santificarem a Deus antes de começarem a purificar o templo. Eles obedeceram e durante 16 dias fizeram uma grande limpeza. Depois de tudo limpinho, trouxeram os objetos sagrados para o seu devido lugar. Agora o templo estava pronto para ser usado na adoração a Deus, como ele havia ordenado. Logo em seguida, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade no templo para oferecerem sacrifícios. Houve uma grande festa, os levitas lideravam a adoração. Todos se ajoelharam e cantaram louvores diante de Deus. Todos os judeus do Reino do Norte e do Sul foram convocados a celebrarem a Páscoa. E uma grande multidão se reuniu em Jerusalém. Muitas pessoas se voltaram para Deus com corações humildes e se arrependeram de seus pecados. Então, Deus se alegrou de suas adorações e encheu aquele lugar com muita alegria. Quando terminou a celebração, todos retornaram para suas casas e, como prova de arrependimento, cada um destruiu seus ídolos e altares feitos para a adoração aos falsos deuses. Mas, certo dia, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou Israel e tomou a cidade de Samaria, e os habitantes foram levados cativos. O rei Ezequias sabia que Jerusalém seria o próximo alvo desse rei poderoso. Ele consertou as muralhas da cidade e se preparou para a batalha. Infelizmente, dessa vez, ele não confiou no Senhor, decidiu resolver o problema por conta própria. Enviou uma mensagem aos assírios e fez um acordo com eles. Ezequias pegou tesouros do palácio e objetos sagrados do templo como pagamento. Porém, o rei Senaqueribe ficou com tudo e não foi embora. Em vez disso, ele enviou o seu comandante com um grande exército para ameaçar e amedrontar o rei Ezequias e o povo. Mas Ezequias falou ao povo dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, porque nós temos um Deus que é todo-poderoso e devemos confiar que Ele irá nos ajudar. Alguns líderes do palácio foram falar com o comandante e com os assírios. Eles estavam do lado de fora, gritando e zombando do rei Ezequias e de Deus. Mas a conversa de nada adiantou. Os líderes rasgaram suas roupas com um sinal de tristeza e terror.
voltaram e contaram ao rei Ezequias. Senaqueribe também enviou uma mensagem ao rei Ezequias, que dizia: não seja tolo de acreditar que o Deus no qual você confia é mais poderoso do que eu e do que o meu grande exército, porque vocês serão derrotados, como várias outras nações já foram. Quando Ezequias acabou de ler essa mensagem, ele a levou até o templo e colocou aberta diante do Senhor e, chorando, orou dizendo: Senhor Deus, eu sei que Tu és o Deus Todo-Poderoso, mas veja as palavras que Senaqueribe escreveu, foram insultos contra Ti. Por favor, Senhor, livra-nos dos assírios, para que todas as nações saibam que só Tu és Deus. Deus respondeu à oração de Ezequias e lhe enviou uma mensagem por meio do profeta Isaías, que dizia: eu, o Senhor, Deus de Israel, ouvi a sua oração sobre Senaqueribe. Ele pensa que é mais poderoso do que eu e me despreza e me insulta. Por causa disso, vou levá-lo de volta para a sua terra e lá ele será morto. E também livrarei você e o meu povo do exército da Síria. Então, naquela mesma noite, o anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio e matou 185.000 soldados. Quando o resto do exército se levantou na manhã seguinte, viram os mortos por toda parte. Depois, o rei Senaqueribe decidiu voltar para sua terra, porque ouviu falar que povos inimigos estavam indo atacar a Síria. E certo dia, enquanto ele estava adorando no templo de um Deus falso, seus 2 filhos o assassinaram com suas espadas e fugiram. Crianças, Senaqueribe pensava que podia fazer ofensas a Deus e que nada iria lhe acontecer, como se Deus não estivesse vendo tudo. A Bíblia diz que Deus observa tudo com paciência e no dia do castigo irá rir das tolices daqueles que fazem essas coisas. Olha o que a Bíblia diz em Salmos 59, 7 e 8. Gritam ofensas e ameaças terríveis e dizem: quem nos ouvirá? Mas o Senhor vai rir dessa gente. Também vai zombar das nações inimigas de Israel. Mas nós devemos sempre lembrar que Deus escuta e leva em consideração tudo o que falamos e fazemos. Entenderam? O rei Ezequias governou por 29 anos, servindo ao Senhor e levando o povo a adorá-lo. Por isso, Deus lhe concedeu muitas riquezas, um exército forte, muitas vitórias e honra. Também lhe curou de uma doença mortal e lhe acrescentou mais 15 anos de vida. Ezequias foi exemplo de um bom rei, amado pelo povo e por Deus. Sabia, crianças, que você pode ser um bom exemplo, amado por muitas pessoas e por Deus? Mas para isso, você precisa primeiro amar a Deus acima de todas as coisas e não fazer o que você quer, e sim tudo que Deus deseja que você faça. Segundo, você precisa amar a igreja.
cuidar do prédio e principalmente priorizar os cultos e programações. Isso é demonstrar que você entendeu o quanto é valioso ter um lugar para ir adorar a Deus em comunhão com os irmãos. Por último, você precisa amar as pessoas, ajudá-los a conhecerem a Deus para serem salvas. Eu quero ser um bom exemplo como o rei Ezequias foi. E você? Agora, baixa a cabeça, fecha os olhinhos, porque chegou o momento da oração. Senhor Deus, muito obrigada pelo teu servo, rei Ezequias. Ajuda-me a ser um bom exemplo como ele foi. Que eu te ame de todo o coração e que eu também ame a igreja, esse lugar maravilhoso que o Senhor nos deu para te adorar. E ame as pessoas falando da tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Na nossa próxima conversa, vou contar a história de Manassés, o filho